Oiê, Fernanda Leal aqui. E para esse 17º episódio, eu tô especialmente feliz, animada. A sensação que eu tô é que a gente tá assim num Lealverso, sabe? Num Fernandaverso, uma vibe universo Marvel, e vai rolar um crossover de histórias. Isso porque o nosso primeiro episódio do Papo de Aprovado aqui no Lealcast foi com a Bia Artini. A Bia Artini passou em Direito na UEA. A Bia Artini contou uma história maravilhosa de como a mãe dela achava tudo muito estranho, esse negócio dela ficar estudando de um jeito diferente. Depois a mãe dela acabou entendendo que o método Leal fazia toda a diferença e hoje ela é uma grande defensora do método Leal, mas nem sempre foi assim. E a Bia é hoje nossa tutora do método Leal. Aí eu tô aqui sentada e de frente pra mim, quem tá? Eu tô de frente pra Ana Júlia quem? Ana Júlia Artini. Ela vai contar pra vocês que curso que ela faz, que faculdade que ela faz, mas ela é a irmã mais nova da Bia. Então eu tô muito feliz porque, assim, método Leal atravessando gerações e famílias e fazendo todo mundo entrar na faculdade dos sonhos. Ana Júlia, muito bem-vinda. Tô muito feliz de ter você aqui. Já conta pra eles que curso você faz, em que período você tá e conta especialmente em que ano você passou, que acho que eles vão gostar de saber. Meu nome é Ana Júlia, eu tenho 18 anos, acabei de fazer, eu tô fazendo Direito na UEA e eu tô no segundo período, começando agora depois das férias. Eu passei no segundo ano do ensino médio pra UEA. Linda demais! Tá aí no meio de fazer terceiro ano, fazer faculdade, tudo junto e misturado. E conseguiu todas as aprovações legais para conseguir entrar na faculdade, direto do terceiro ano, né, direto do segundo ano, aliás, não foi nem terceiro. E eu quero muito saber da sua trajetória, assim, porque tem muita gente que só cai a ficha sobre importância de estudar do jeito certo, planejamento. Depois que passa o terceiro ano, a pessoa não passa. Né? É mais comum a gente ver um aluno do curso pré-vestibular se importar com esse tipo de coisa e querer aprender estratégia de prova, se preocupar com a hora que dorme, a hora que acorda. No terceiro ano é um pouco mais difícil, porque eu costumo dizer que o aluno do terceiro ano ele tem uma ignorância. Não é uma ofensa, tá? É só uma coisa assim, uma realidade. Que é aquela coisa de pensar que o mundo é justo. Então, o aluno do terceiro ano, eu falo que ele tem é um tipo de ignorância, não tô ofendendo. Mas é uma ideia meio ingênua de que se você for uma boa pessoa, as coisas naturalmente vão acontecer e você vai conseguir passar pelo simples fato de que, sei lá, eu nunca fiquei de recuperação, ou eu não sou uma pessoa malvada, enfim. E não é isso, né? O processo seletivo, ele não avalia se você é uma boa pessoa, ele não avalia se você já ficou ou não ficou de recuperação. Você precisa ter conteúdo, você precisa saber a matéria, você precisa saber fazer prova, você precisa saber lidar com as emoções, o estresse, a ansiedade durante a prova e precisa saber resolver a prova no tempo. Tudo isso é avaliado, né? O aluno que tem competência, mas não consegue fazer a tempo, ele também fica de fora. Então, é muito mais sobre isso que qualquer outra coisa. Então, às vezes, o aluno do terceiro ano acha que só porque ele tá com vontade, ele vai conseguir estudar. E estudar não é só uma questão de força de vontade. Então, terceiro ano tem esse nível de ingenuidade. Segundo ano acaba desanimando, achando que, eu vou ter que estudar demais o ano que vem, então eu vou guardar energia. E o primeiro ano é o começo de tudo. Então tem gente que demora até para um processo de amadurecimento começar a pensar em processo seletivo. E você conseguiu passar direto do segundo ano para um curso extremamente concorrido, que é o curso de Direito, numa universidade que é uma universidade muito concorrida, que é a Universidade Estadual do Amazonas. Então, eu quero muito saber quando é que você virou essa chavinha de eu não vou estudar só para passar na prova do colégio, eu vou estudar para aprender. Quando é que você começou a pensar em vestibular de fato? Era porque você já era nerd? Ou me conta, o que aconteceu? Definitivamente eu não era nerd. O que aconteceu foi que a minha irmã, ela era muito focada na Fernanda Leal, no método, né? E eu meio que tinha uma tutora particular em casa. E ela me deu todo o caminho das pedras, né? Óbvio que não foi só ela, eu também me esforcei e tal. No primeiro ano eu estudei muito, eu estudei bastante. E na prova que eu fiz, que era o macro, o primeiro ano é um dos assuntos que mais cai. Então, graças a Deus, eu já tinha uma base ali. Os professores do vetor me deram todo o suporte. Eu estudei bastante no segundo ano também. E aí eu passei. Então, desde o primeiro ano, você já tinha, assim, uma visão de já se preparar para o vestibular de verdade? Sim, sempre foi uma vontade minha não fazer 3 anos de cursinho, porque eu não gosto muito de fazer cursinho. E aí eu também
orei muito, né? Eu sou cristã, eu orei demais. E não é só Deus, né? A gente tem que se esforçar, eu me esforcei. E eu consegui passar no segundo ano pela graça de Deus, com todo o apoio que foi me oferecido do vetor, da minha família. E deu tudo certo, graças a Deus. Bom demais. Até o Fundamental 2, assim, até o 9º ano, você não tinha um pique de estudo, assim, tão grande. Como é que era? Não, eu sempre fiz cursinho, tanto que eu estudava numa escola federal, né? E para passar lá, eu criança já fazia cursinho. E me deixava muito ansiosa e tal, estudar. Eu não tinha... Eu era uma criança, né? Eu não sabia estudar direito da forma que era para estudar, consegui passar. E aí depois eu fiz cursinhos militares, que era a EPICAL, o Colégio Naval. Então eu sempre fui de fazer cursinho e estudar, só que eu não sabia estudar. E aí quando eu fui pro vetor, eu tava tão nervosa, assim, eu não sabia nem a data dos vestibulares, não sabia nem o que era vestibulares, então tudo que o vetor me oferecia, eu pegava. Eu nunca tive esse preconceito, assim, de, é coach. Não, pra mim, poxa, se tá dando certo pra todo mundo, por que não vai dar certo pra mim? Então, no primeiro ano mesmo, eu agarrei a oportunidade. As 2 ferramentas que eu mais usava eram o CASE e o COSE. Meu Deus, eu terminava o simulado, eu já descia lá na coordenação do vetor e falava, eu preciso de um CASE e de um COSE. E aí o COSE durava um pouquinho, aí eu só ficava pegando o CASE. Que maravilha. Para quem está acompanhando, a gente não sabe, o CASE é a correção aprofundada de simulados, então é uma das ferramentas que, aqui no vetor, acho que é uma das que a galera mais usa, né, aqui em Manaus, porque faz toda a diferença quando você vai corrigir o seu simulado e você não faz só a correção de bingo, que é o jeito carinhoso ou não, que o apelido é aquela correção em que você só conta quantas questões você acertou e quantas você errou. Ok, você precisa saber o seu número de acertos, mas isso não resolve em nada o processo de aprendizagem, porque você só vai aprender quando você mapear o que foi que você errou, por que você errou, o que faltava para você acertar, e você consegue voltar no conteúdo com um olhar muito mais focado e direcionado para aquilo que te falta, né? A correção de bingo, que é essa que a maioria faz, que é só de contabilizar acertos e erros, ela não tem essa função. Então, o CASE é uma ferramenta de correção aprofundada e o COSE, ele é uma forma de você acompanhar a evolução das notas de um simulado para o outro. E não só as notas, mas também a estratégia que você usa e o seu emocional. Porque, às vezes, eu vou fazer uma prova de simulado e eu tô com dor de cabeça. E eu tô gripado. E aí, o problema daquela nota que veio mais baixa foi por uma questão de saúde física, não foi por conta de estratégia. Ou, beleza, vou fazer um simulado, vou fazer uma prova antiga. E naquela prova, eu mudei completamente a estratégia, né? Eu tava usando estratégia de blocos, e aí, ao invés de fazer A a C, eu resolvi fazer A a A. Né? Ao invés de fazer o começo e o fim de cada prova, eu resolvi fazer só o começo de cada prova. Por exemplo, essa troca pode impactar em número de acertos, essa troca de trocar o horário de fazer a redação, por exemplo. Se você não identifica o que você mudou de estratégia ou o que estava impactando ou na sua saúde física, ou num contexto, dormiu tarde, acordou mal, enfim. Se você não separa, como é que você vai ter certeza de poder validar a nota, né? Validar a estratégia. Então, CASE de correção aprofundada e COSE de acompanhamento de simulados. Olhando hoje para sua rotina, segundo período da faculdade de Direito, tão novinha, meio mascotinha da turma, eu imagino, né? Porque entrou novinha na faculdade. Que ferramentas ou que técnicas do método Leal você se vê usando na rotina enquanto universitária agora? Poxa, para estudar para as provas, eu faço questão de concurso. Tem várias plataformas, né, de concurso público, que é o que mais pega no direito. E é o que os professores usam para aplicar a prova. Então, eu vou lá, eu faço a correção, eu faço as questões, e aí depois eu corrijo. Quando eu erro, eu falo por que eu errei, o que está faltando eu saber. A questão de fazer questões ainda me ajuda muito. Então, resolver questões, fazer RD, né, que é resolução direta, e fazer correção aprofundada das questões. Tô te ouvindo falar que faz questões de concurso. Você já tem seus planos para o que você quer fazer? Como é que tá a sua cabeça em relação à carreira? Assim, como eu disse, desde criança eu faço concurso público. E aí, eu acho que uma coisa vai levar a outra, eu vou acabar fazendo concurso. Mas eu tenho muita vontade de 2 coisas. Trabalhar com a Justiça da Mulher. Se não der certo, abrir um escritório. Isso aí tem que... Não, cheia de planos, eu adoro, eu adoro. Eu ainda tô no começo, exato, né? Exato. Mas é que é gostoso sonhar, né? Não é num lugar de pessoa. Porque eu fiquei curiosa de te ouvir falar que já tá fazendo questão de
de concurso, de um jeito ou de outro, você está se preparando para os futuros possíveis. Legal. Olhando para a sua jornada, Ana Júlia, o jeito que você estudava no Fundamental 2 e o jeito que você passou a estudar, não só depois que você mudou para o Vetor, depois que você conheceu o Método Leal, mas depois que a sua tutora particular, como você falou, que é a Bia, começou a recomendar que você se organizasse ou que você estudasse de uma outra forma. O que você sentiu que você mais mudou na rotina, assim? Eu estudava de um jeito, Fê, e depois do Método Leal eu mudei isso e foram as principais mudanças. Eu ia falar que eu não estudava, mas eu estudava errado, e aí a gente... Estudava pouco, vai, não precisa se esculachar também. Eu estudava lendo a teoria, era isso, eu lia a teoria e você fazia lia prova. E fazia prova. Eu lia, e aí depois não, poxa... É muito mais prestar atenção na aula, reter o assunto e aí fazer questão. Se não der certo, se faltar alguma coisa, poxa, eu não entendi isso, aí eu volto na teoria, aí eu dou uma lida. É isso que eu faço agora. Show. E engraçado que é muito comum a galera no Fundamental 2 estudar assim, né? Lendo. Só lendo. Inclusive, eu estudava assim no Fundamental 2. Eu fui começar a desenvolver estratégias e, obviamente, muito, muito longe do que é hoje o Método Leal, mas eu fui começar a desenvolver estratégias e focar em resolver questões já no ensino médio. No Fundamental 2 era muito em cima disso, era leitura quando tinha aula e leitura na véspera da prova e fica tudo em cima da leitura, da interpretação, do decoreba, quem nunca. E aí acaba que a gente diminui o desenvolvimento de habilidades de raciocínio lógico, porque se você tem facilidade com humanas, vai embora, né? Você tem facilidade com humanas, você também tem, vai embora. Mas se a gente não desenvolve habilidades de raciocínio lógico e não resolve questões, quando a gente vai para disciplinas como matemática, física e química, a coisa complica, porque só a leitura não é suficiente. Na época que você estava no primeiro ano, principalmente entre os colegas da sua escola, não a galera do cursinho, né, do Vetor, que já tem contato com esse tipo de conteúdo de método de estudo, até por conta do Método Leal. Mas na época, seus colegas de primeiro ano continuaram estudando só fazendo leitura? Como é que era isso? Tipo, era muito diferente o jeito que você estudava? Porque, tô te perguntando por quê. O nome diferentão surgiu por conta de uma aluna que começou a falar, a gente é diferentão demais. Eu lembro que ela escrevia diferentão com o Fê de Fernanda Grande, assim. E eu achei que era muito egocêntrico, aí tirei o Fê, mas assim, a gente é diferentão. E eu falava, por que são diferentões? Não, porque a gente estuda diferente de todo mundo. Eu vou pra escola, eu pego uma folhinha do planner, ninguém entende. Eu faço um simulado, eu fico preenchendo o caso, um tempão, a galera acha que eu tô perdendo tempo. E é muito difícil você fazer diferente do que a maioria faz, porque você começa a achar que tá fazendo errado. Né? Você olha em volta, tá todo mundo fazendo de um jeito, você tá fazendo de outro. A primeira impressão que dá não pode só eu tá certo, todo mundo tá errado. O mais provável é que tá todo mundo certo e eu tô errado. Então, como é que era no seu ensino médio, principalmente no primeiro ano? Bom, no primeiro ano, o pessoal estudava lendo, né? E também no primeiro ano ninguém tá muito preocupado com o vestibular, eles estudavam mais para as provas. E aí agora eu vou falar um pouquinho do terceiro ano. O seu impacto aqui em Manaus, no Vetor, foi tão grande que o que eu mais vejo lá na minha escola hoje em dia é o pessoal com casa e coisa em cima da mesa, com o planner em cima da mesa. E eu acho isso muito legal, muito bonito. E tudo que mudou, né? Eles estudam não só para vestibular, mas para prova. Tem gente que não tá preocupado em ir para uma faculdade aqui. Tem gente que quer ir para o ITA, para o IME, para a AMAN, e eles estudam dessa forma, e eu acho isso muito legal, muito bonito, porque a gente, quando tá passando pelo mesmo problema, a gente meio que se ajuda, né, vira meio que uma família, então acaba que, tipo, eu faço vetor, vou ajudar essa minha amiga que ela precisa muito passar, e ela não sabe, e a gente acaba se unindo, se ajudando e fazendo essa... Então, a mudança do primeiro para o terceiro ano foi o tempo de influência que você teve e o boom que teve aqui em Manaus, né, ainda mais na minha escola, que é de um pessoal mais estudioso. Que demais, eu não sabia dessa, que fico muito feliz. É muito louco o nível de impacto que a gente consegue gerar, né? Eu lembro uma vez, eu tive uma aluna, uma história assim, de superação extrema, inclusive é um podcast que eu quero muito gravar. Ela foi minha aluna, ela já tinha feito fisioterapia, e aí ela teve câncer durante o cursinho, foi uma situação assim, muito, 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 muito tensa. Ela conseguiu passar, ela já tinha seus 30 e poucos anos, quando ela entrou na faculdade,
E aí ela começou a levar o planner, porque ela usava, né, pra rotina, e lá no Piauí. E aí os alunos começaram a usar o planner, e aí eu recebi uma ligação da coordenadora do curso de medicina do Piauí. E juro que eu achei que fosse trote, porque eu falei, não faz o menor sentido, por que a pessoa tá me ligando lá do Piauí? E aí ela ligou porque ela queria uma palestra, porque a turma toda tinha um desempenho muito fora da curva em relação às outras turmas, e ela disse que todo mundo estava usando o tal do método Leal, ela queria conversar comigo e saber mais. Então, eu fico muito feliz, assim, porque é algo que eu falo logo no começo do curso, lá naquelas primeiras aulas gravadas, né? A gente, de fato, aprende muito mais quando ensina, mas isso depois que a gente já sabe, né? Não é sobre sair ensinando para aprender, pelo contrário, você aprende, você domina aquilo, e à medida que você ensina para outras pessoas, você aprende ainda mais. E eu fico muito feliz de ver a sua generosidade de ensinar para os seus colegas. Eu acredito muito nisso. E existe uma força muito grande quando um estudante ensina o outro, porque vocês falam de um lugar muito próximo. É diferente da professora, da mentora, que está num lugar diferente, que está num outro momento de vida. Né? A Ana Júlia, conversando com uma colega lá do 3º ano, vai falar de um lugar de muito mais conexão do que eu consigo chegar. Então, fiquei muito feliz de saber desse movimento seu aí no 3º ano, e que trazer o método Leal, sobretudo para Manaus, tem um impacto muito grande. Eu sou eternamente grata ao Vetor, porque, olha, eu já rodei tanto esse Brasil. Já palestrei em Portugal, eu já falei do método Leal em muitos ambientes. Né? Só de instituições de ensino que a gente implementou foram mais de 40. Só que nem todo lugar abraça a neurociência da aprendizagem, porque você precisa administrar seu ego para fazer isso, né? Com certeza. Imagina que sua mãe passou por isso, né? A gente contou essa história aqui no primeiro episódio, que ela achava tudo muito esquisito, chegou a falar que minha filha tá escutando mais a você do que a mim, e ela ficou bem putaça na época. Você vai lembrar dessa história, né? Então, incomoda, porque eu tô propondo um jeito de estudar diferente do que todo mundo fala, do que a maioria fala, do que o senso comum fala, do que o dono da escola fala. Então, as pessoas olham pra minha cara e falam, não pode essa mulher tá certa. No mínimo, ela tá falando merda. Então, é difícil implementar método Leal nas escolas, é difícil convencer as pessoas que têm um jeito melhor de estudar. A maioria ainda quer repetir as mesmas falas, é só uma questão de TBC, que é o tempo boom da cadeira, só passa quem se mata de estudar, quem passeia não passa, quem namora não passa. Aí tava aqui no último episódio a Louise contando que tava noiva, linda, maravilhosa, e sendo aprovada ela e o noivo, né, agora marido. Então, é muito mais complexo do que só um falso moralismo. Por outro lado, é um processo que tem método, que tem evidências científicas. Não entra na minha cabeça. Por que um adolescente não pode aprender a usar o cérebro? Né? Por que, ao invés de só fazer um monte de leitura, porque você fazia achando que era o melhor caminho, você não pode aprender como fazer planejamento, como resolver questões, como lidar com o número de erros e acertos? E quem ensina falando merda, quem ensina a estudar ensinando do jeito errado, falando o que não sabe, por que essa pessoa não pode ter um pingo de humildade de dizer, então, eu não vou falar daquilo que eu não sei, ou eu vou ficar calado, ou eu vou me dedicar e eu vou aprender já que eu quero ensinar. Ana Júlia, eu tô muito feliz com esse crossover Marvel, Universo, Leal Verso, e eu quero te pedir para deixar um conselho, uma orientação para quem, sobretudo para quem tá, vou fazer um vídeo especial. Queria muito que você aconselhasse quem tá no 1º ano do ensino médio, ou tá no 9º, indo pro 1º, e só da pessoa estar aqui assistindo o Lealcast, Papo de Aprovado, acho que já é um aluno que já começou a despertar, mas um conselho para esse aluno que tá começando a entender a importância de estudar do jeito certo para ser aprovado. Tá. Oi, gente do 1º ano. O conselho que eu quero deixar para vocês é: assista as aulas da Fernanda, dá uma chance. Dá uma chance porque dá certo. Já deu certo com 23 mil, né? Batemos 24. 24 mil. Por que não vai dar certo com você? Também não se cobra tanto da forma que uma pessoa do 3º ano tem que se cobrar, né? Eu acho que são fases e fases, e a gente vai subindo degrauzinho por degrauzinho. E vocês vão conseguir, fiquem tranquilos, é só siga o que ela tá falando, porque foi o que eu fiz. E é isso. Ai, maravilhosa. Ana Júlia, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite. Ai, feliz demais. E ó, a gente se vê no próximo Papo de Aprovado. Um beijo.